A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, com Leila Brandão, Tereza Cristina e Marcos Vinícius. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando seguimento aos nossos estudos, o Espiritismo na Arte, #6. Estamos no nosso 6º encontro e este ano de 2024 estamos completando a 5ª temporada. Vamos completar a 5ª temporada no estudo desse livro maravilhoso de Leon Denis, O Espiritismo na Arte. Leon Denis, todos nós sabemos, é considerado o poeta da revelação e também um dos apóstolos do Consolador, porque os seus estudos entram realmente em nosso coração e em nossa alma. Fala aí, Tetê, Marquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada, quem gosta também de escutar, né, programas edificantes para ter um soninho chegando aí e descansar o corpo. Estamos aqui na 5ª temporada, né? A gente está aqui convidado, né, Marquinhos? A gente foi chegando aos poucos e hoje em dia a gente consegue levar com esse trio aqui, esse programa que é tão bom, de gotas de esperança, de aprendizado e de muito amor, meus irmãos. Quando a gente se prepara para fazer a gravação, a gente pede a Deus, né, e ao nosso Mestre Jesus que nos oriente, para que o que melhor vier de ensinamento através dos nossos amigos espirituais sejam passados para vocês. Que eles nos protejam no dia de hoje, nesse 6º programa, né, Leila? #6. Isso. E estamos indo, vamos que vamos. E aí, Marquinhos? Olá, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez. Vamos elevar nossos pensamentos aqui, para que a gente possa entrar em conexão com Deus da melhor maneira possível e trazer esses ensinamentos maravilhosos, como a Tetê falou, que são para a gente também. Acho que a gente acaba sendo muito beneficiado nessas discussões, esses preparos que a gente faz para essas gravações, e que vocês possam ser acalentados com essas palavras que a gente coloca aqui, porque a nossa missão aqui é disseminar da melhor maneira a palavra de Deus, a palavra de Jesus, chegar no maior número de pessoas e que a gente possa, de alguma forma, tocar o coração de todo mundo e acalmar, para que a gente possa entender os desafios desse orbe tão complexo que a gente está. É verdade, meus irmãos. E a lição de hoje fala muito sobre a diferença entre você estudar, você conhecer, mas você não aplicar. Por isso que a lição se chama Apliquemo-nos, porque você precisa, como diz Allan Kardec, entender e compreender. Já falamos a distinção desse verbo que Kardec utiliza no primeiro capítulo do projeto 1868, que Kardec, quando desencarnou, ele deixou um projeto escrito. E no primeiro capítulo ele fala assim: se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Então, entender e compreender. Muitas vezes a gente entende o que a lição diz, mas a gente não aplica. Então, é sinal que a gente não compreendeu. Porque se o conhecimento não nos modifica, não foi conhecimento. Por isso, a lição de Emmanuel é muito preciso, né? E me faz lembrar também aquele sermão do padre Antônio Vieira, que ele dizia assim: palavras o vento leva, mas as obras ficam ao coração da nossa gente. Então, assim, se você fala uma coisa e faz outra, não adianta nada, você fica com a sua palavra perdida. Mas se você fala de coração e aplica aquilo que realmente você fala, essas obras é que modificam, que envolvem, né, que cria esse círculo virtuoso do amor. Então, vamos em ordem alfabética.
Marquinho vai falar. Dois pontos importantes, né, Leila? Um é, como você bem falou agora, se a pessoa fala de uma coisa e pratica de outra, e aí eu não estou falando da prática daquilo que ela está executando, que é palpável, às vezes a prática está no pensamento também, e isso a gente tem que tomar cuidado. Isso é muito ruim. Você realmente não está se permitindo evoluir de alguma forma. Você está agindo de uma maneira completamente diferente daquilo que você tenta expor. Então, é uma imagem totalmente instagramável, vamos dizer assim, né? Usando a moda de hoje, né? Então, você põe uma foto, uma imagem lá que não é realidade e age de outra maneira. Então, como você falou, você leu, mas não entendeu. Você absorveu e está ali repetindo coisas de um conteúdo que é maravilhoso e você não está perdendo a oportunidade de utilizar, ou pior ainda, né, está usando ao contrário. Isso é uma coisa. O outro ponto é que quando a gente ter o conhecimento específico, estuda, tem o conteúdo, mas não pratica. Não está fazendo o contrário, mas não pratica. Então, eu posso ter a maior cultura teológica do mundo, saber de todas as civilizações, saber de todos os escritores, saber de todos os irmãos que, de alguma forma, influenciaram os materiais de estudo do cristianismo, ou de qualquer tipo de religião, um conteúdo importante, mas não uso aquilo para o meu dia a dia, não aplico aquilo no meu dia a dia. Então, o mais importante é o movimento que a gente faz. Às vezes eu posso ter menos conhecimento, menos entendimento, não é questão de ignorância, é questão, às vezes, até de oportunidade, mas está aplicando o amor ao irmão de uma maneira super plena, de uma maneira simples, de uma maneira educada, de uma maneira que você realmente está se doando para o próximo. Isso tem muito valor. Tem muito mais valor do que eu ter um conhecimento absurdo e não aplicar esse conhecimento para ajudar o próximo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode só transparecer que a gente tem o conhecimento, a gente tem que estar realmente aplicando. E o que a Leila falou, que está no começo do livro dos Espíritos, é claramente isso. Se ele precisa ser compreendido e aplicado. O Espiritismo, se for compreendido corretamente e aplicado, ele vai ser transformador. Ele vai ser a chance de alavancagem da nossa humanidade, da população que está aqui, que vai e volta algumas vezes, e às vezes tem a dificuldade enorme de entender que tem que aplicar o que aprende. Então, se a gente usar uma base de entendimento, não estou aqui falando que todo mundo tem que ser espírita, o conceito da clareza que o Espiritismo coloca, ele está interligado com várias religiões, de maneiras de entendimento direto, mas no final, o que a gente precisa fazer realmente é aplicar com bondade e caridade aquilo que a gente sabe para o próximo. É o que passou rapidamente aqui na minha cabeça quando a Leila estava falando, que os experts de futebol, agora não lembro de quem que é essa frase, mas falam que jogo é jogo, treino é treino. Então, assim, não adianta ficar treinando, mas na hora do jogo ali eu não me envolver, não participar, entendeu? Então, simples, de uma maneira bem simples, é isso, né? A gente precisa realmente aplicar aquilo que a gente realmente entende que é de bom e de bem para o próximo. É isso mesmo, né, Tetê? Treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. E o jogo é jogo, a vida ela está te chamando assim, ó, todo dia, meus irmãos. O treino é só quando você dorme, diria eu. O jogo são 24 horas, né? Quer dizer, tu tira aí 6 horas para dormir só, porque 8 já era. Ninguém dorme mais 8 horas hoje em dia. Então, você fica aí só com 18 horas, mas é de desafio mesmo. Não pensem que aqui é recreio. A gente teve um recreio na infância. Até os 7 anos, nós estávamos mais no mundo de lá do que o de cá, né? Então, por isso as crianças são livres, as crianças são maravilhosas.
como um bebê tem a nos ensinar, quando ele começa a se movimentar, a engatear, e depois quando ele levanta e fica de pé, é assim, uma conquista incomensurável. Aí vem a fala, vem os sons, vem todo um cabedal de desenvolvimento do corpo, mas aquele espíritozinho, ele já sabe com que ele veio, né? Principalmente até os 7 anos, a gente tem uma consciência espiritual, uma ligação com o mundo espiritual incomensurável. Depois a gente vai entrando no estado de dormência, para quê? Para que seja feita a justiça de Deus. Porque se nós nos lembrássemos do que havíamos feito, nós mesmos não nos daríamos chances de levantar para nos recuperarmos, meus irmãos. Porque quando a gente julga, a gente vê um dedo apontando para frente, 3 para a gente. Então, o julgamento também é a pior coisa que a gente pode fazer. E a gente se pega fazendo isso. Às vezes você está sentada esperando a amiga chegar para um café no shopping. Aí ficam passando as pessoas. Se você não tem nada a fazer, você fica... aquele está assim, fulano está assim. Você nem conhece o ser humano, mas você está ali julgando. E aquele dali está assim, aquela dali é... Então, vamos treinar nas pequenas coisas do nosso dia a dia, que são tão grandes, tão grandes. Quando começar esse bichinho do julgamento, a gente diz, não. Eu vou fazer uma oração aqui, que Deus limpe meus pensamentos, que eu seja uma pessoa mais coerente com o que eu estou aprendendo, e que eu não escorregue tanto. Aí tu abre o olho, aí tu reconectei. Tem que ser, meus irmãos, não adianta. Tem que ser orar e vigiar, sempre. Eu vou me tornar uma pessoa chata. Não, você vai se tornar uma pessoa justa com você mesmo. A justiça com suas células, com sua respiração. Se te trancarem no trânsito, como tão bem diz o Marquinho, que o trânsito é uma bênção, você diz assim, ele só sabe dirigir até aí. O resto é comigo. Então, dirijam na defensiva e sejam defensivos com os maus pensamentos, né? Porque aqui, Emmanuel fala assim, é necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Palavras o vento leva. As ações vão ensinar muito mais do que as suas palavras. Não é isso, Leilinha? Você que é uma pessoa que tanto nos ajuda com seus cursos, suas palestras. Não tem quem não veja uma palestra da Leila que não saia mexido ali, seja online, seja do auditório, porque os amigos espirituais estão ali abraçados a ela e, de repente, ela começa a cantar, começa a fluir, até para as pessoas acordarem, porque tem gente que o espírito quer adormecer para só aprender dormindo, né, Marquinho? Marquinho também dá um curso, aí tem gente que dorme. Mas é necessário estar atento, né, Tetê? E com relação às palestras, a gente fica envolvida pela dimensão espiritual. A gente é instrumento. Eu peço muito a Jesus isso, que eu possa ser instrumento do bem, porque de mim mesma, eu me lembro a primeira vez que me convidaram para fazer uma palestra, foi até minha irmã mais velha, falou, Leila, você tem 15 minutos para você falar sobre esse tema. Me deu o tema lá. E eu ensaiei tanto, 15 minutos, né, que eu fiz curso de oratória, fiquei na frente do espelho, olhando o meu gesto, falando 15 minutos, é só 15 minutos que eu vou falar, etc. e tal, e me senti muito preparada, e já fui eu com ela lá para a Casa Espírita, lá em Brasília, na Comunhão Espírita, e aí ela falou, sua vez. Aí eu levantei e tudo que eu tinha preparado para os 15 minutos, eu falei em 5 minutos. Em 5 minutos. Eu falei. Aí, depois não lembrava de mais nada. Deu um branco, um gelo na minha barriga. E eu olhei para ela assim e falei, Silene, acabei.
Ele falou, não, você ainda tem 10 minutos. Eu falei, eu não consigo falar mais 10 minutos. Aí ela levantou, né, claro, e me corrigiu. Então, isso também é um treinamento para você falar em público. A gente pensa que é uma coisa fácil, e não é. Cada palestra que eu vou fazer, eu tenho aquela mesma friagemzinha assim no estômago, aguardando o momento de corresponder à expectativa de todos aqueles que foram nos ouvir e, principalmente, a expectativa de Jesus, que confia que a gente seja mensageiro do bem. Então, é assim, é um assunto de muita responsabilidade. E a gente tem que se aplicar, como diz aqui Emmanuel, apliquemo-nos, quer dizer, vamos treinar, vamos fazer o melhor que a gente sabe. Tem um grande educador que chama Bruno Bettelheim, parceiro da Emília Ferreira. Ele diz assim, o mais importante a ser ensinado a um ser humano, mas também o mais difícil é o sentido da vida. Então, eu fico pensando muito nessas palavras de Bruno Bettelheim, porque se a sua vida não tem sentido, se você não sabe para que você serve, você vai caminhar às tontas na vida, né? Na sua existência. Você tem que saber a razão da sua vida, para que você serve. E até tem uma história que eu sempre conto daquele Adenauer, aquele professor da Universidade da Bahia, que ele conta que ele era de uma família numerosa, 10 irmãos, e ele, toda vez que ia no recreio da escola, todo mundo podia comprar alguma coisa na cantina, ele não podia, ele levava o pãozinho, né? Pãozinho dele com gordura, quem é da classe média pobre sabe o que é pão com gordurinha, que é passado assim na gordura, na frigideira, o pão, ele levava o pãozinho dele e Mas comia. é gostoso. Mas é gostoso demais. Uma delícia. Aí ele levava aquilo, mas ele, como criança, eu estou contando a história que ele contou, ele não ficava feliz com aquilo. Então, ele chegou um dia para a mãe dele e perguntou assim, ô mãe, para que serve ter muito filho? Aí a mãe dele deu uma chinelada nele e falou assim, menino, não venha duvidar da vontade de Deus. E deu muita chinelada nele. E ele ficou com aquilo na cabeça, porque ele, desculpe, hoje ele é pesquisador na universidade lá de Salvador, né? Ele falou, Leila, essa pergunta, para que serve, é uma pergunta científica, porque hoje eu preciso saber para que serve tudo. Eu estou pesquisando, se você compra uma jarra, você tem que saber qual é a utilidade dela. Você compra uma escrivania, você tem que saber para que aquilo serve. Agora, o ser humano não saber para que ele veio, para que ele serve, né? Então, ele fez uma pergunta para a mãe, que ele diz, eu fiz uma pergunta científica, mãe, para que serve? Por que você tem essa filharada toda? Porque quem tem menos, o bolo fica melhor dividido, né? E ele depois, e eu ri bastante com essa analogia que ele fez, por isso que eu estou compartilhando com vocês, porque a gente tem que entender o sentido da vida. O que nós viemos fazer aqui? Porque se a gente não entender, nós vamos sendo levados pelos estímulos do mundo, que são muitos, né? E viver é muito bom, ter dinheiro é muito bom, ter conforto é muito bom. E tudo isso vai nos envolvendo e a gente fica distraído por esses valores e esquece realmente o que nós viemos fazer aqui. A vida tem outro significado. Fala um pouquinho aí, Marquinhos. Eu acho que hoje, uma das coisas que a humanidade busca muito, você vê isso o tempo todo, e tem muita gente fazendo fortuna, tentando vender isso para os outros também, que é a questão do propósito. Todo mundo fala, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Gente, a resposta disso é simples e está nesse capítulo. Nosso propósito é fazer influência na vida do outro, de preferência positiva, ponto. Como a gente vai fazer isso? São os adendos do propósito para que a gente veio aqui. Se eu vou ser médico, é um tipo de propósito. Se eu vou ser escritor, é outro tipo de propósito. Mas no final, se eu vou ser professor, é outro tipo de propósito. Desculpa, outro tipo não.
É um paralelo do seu principal propósito. E o propósito de todo mundo aqui é influenciar, de alguma forma, a vida do outro. É interagir com o outro para que a gente possa aprender e evoluir. E, de alguma forma, trocar essa questão evolutiva. Então, propósito, para que a humanidade está aqui, por que eu tenho 10 filhos? Porque esses 10 filhos, um vai ajudar o outro de alguma forma. Porque o contexto daquela situação, o propósito é auxílio. Porque senão, ia ser filho único, não ia ter mais os pais, ia ter que se virar na vida de alguma forma. E o propósito é completamente diferente. O adendo do propósito é completamente diferente. Porque é um propósito de ausência de apoio e buscar apoio externo. Numa família grande, o propósito, o desafio, o adendo do propósito é o conviver com a família e se ajudar de alguma forma de quem está muito próximo. Então, o propósito é único da humanidade. É ajudar, interagir para poder evoluir. É super simples isso. Agora, é de uma complexidade absurda. Absurda. Por isso que todas as entidades, os nossos irmãos superiores, quando vêm dar algum recado para a gente de conteúdo, eles sempre colocam para a gente que a gente tem que se aplicar, que a gente tem que orar, que a gente tem que estar atento naquilo que a gente faz, porque é isso que influencia o nosso propósito principal, que é interagir com o outro, é dar amor ao outro. De novo, é de uma simplicidade tão brilhante, mas de uma complexidade muito, muito, muito grande. Muito grande, porque as pessoas procuram propósito na vida material. Simples assim. Meu propósito é comprar um carro do ano, meu propósito é viajar para Maldivas, meu propósito é ser influencer digital. Jesus, gente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Se você quer ser influencer, vá lá ser influencer e falar para ajudar o outro de alguma forma. Não para você poder se autopromover de alguma coisa. Não está errado, não. A pessoa pode ser qualquer coisa nessa vida, contanto que o propósito principal dela esteja vinculado a isso. Como eu interajo com o outro e levo para ele algum benefício. Como é que eu ajudo o meu irmão a crescer? Porque automaticamente eu estou me ajudando a evoluir também. Então, o propósito é fácil, né? É só a gente nos aplicarmos de alguma forma, trazendo o que a gente tem de melhor para que o próximo possa utilizar isso. Estou aplicando isso do fundo do meu coração, daquela minha vida eterna, das marcas que a minha vida tem. Porque umas eu tenho que lavar. Eu vim trazendo aí, eu tenho que, de alguma forma, limpar os erros que eu já cometi. O resto mas no final são as novas estampas de benesse que vão ajudar na evolução. E eu só posso fazer isso se eu puder ajudar o outro, se eu interagir com o outro. Então, aplicando o amor que Deus ensinou para a gente tão simplesmente, que a gente vai achar o nosso propósito e vai estar vinculado àquilo que a gente precisa para poder evoluir. Não é isso, Tetê? É isso, queridos. E aí, quando você fala assim, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. Como é que a gente pode caminhar? Não tem fórmula, meus irmãos. Nós somos seres únicos. Leilinha é uma, eu sou outra, Marquinhos é outro, e você. Cada um é um ser criado por Deus. Imagine, cada DNA, cada célula, você vai ver o teu organismo, ele é o universo. Como isso vai funcionar para que você possa, através, dessa personificação que você está aqui, chegar até o amor que Cristo veio nos ensinar. Não é fácil, sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes não conseguimos amar os nossos parentes. Parentes são distantes dos irmãos, é a parentela. A família mais chegada, antes de você casar e fazer a tua outra família, seriam seus irmãos. Às vezes os próprios irmãos, Marquinho, Leilinha, por que o menino pergunta, para que você teve tantos filhos? Talvez indagando toda a desconexão naquela família, porque se tivesse um amor ali sendo sentido por ele jamais ia indagar. Por que tantos irmãos chatos? Vamos lá, vamos abrir o jogo. Essa indagação dele foi, eu estou oprimido, tem muita gente buscando o meu lugar também.
TT fechou o seu áudio. Fechou seu áudio, TT. Desculpa, foi a ligação, mas eu já recusei. É isso. Então, meus irmãos, é isso. O amor, ele é a nossa grande e a mais importante missão. Não é você dizer assim, o que você quer ser quando crescer, meu filho? Eu quero ser uma pessoa boa. Isso Porque a mesmo. gente não ensina nossos filhos a primeiro ser. A gente, infelizmente, ainda ensina nossos filhos a ter. Ah, eu quero ser médico, sabe por quê? Porque hoje em dia é a única profissão que pode me dar dinheiro. Ah, professor não dá dinheiro, né? Professor não dá dinheiro, assistente social não dá dinheiro. Então, vamos lá, meus irmãos, primeiro nós teremos que ser. E como isso é feito, Tereza? Eu também estou aprendendo isso, que eu fui ensinada para ter, tá? Eu sou de uma época que era preciso você ter algo para se sustentar, para viver. Então, meus irmãos, vamos ter essa consciência filosófica da vida. O que você quer ser, meu filho, com S maiúsculo, né? Depois, sim, você pode ter, porque aí você vai estar tão equilibrado que o ter para você vai ser uma coisa natural. E você tendo mais ou menos, não vai fazer tanta diferença. Porque o teu ego, talvez, esteja mais jogado de lado. Porque o ter, hoje em dia, é para o teu ego falar para os outros, eu sou um vencedor na vida. E a gente deveria estar dizendo, eu sou um vencedor em Jesus. Eu sou um vencedor em Deus. Eu acordo feliz. Ah, o que você tem para comer hoje? Tem um feijão ali, um arroz aqui, uma abobrinha. Mas primeiro eu vou orar. Depois eu vou ver o que eu tenho para comer. Porque primeiro o alimento é do meu corpo espiritual. No dia que a gente estiver assim, a gente está no planeta de regeneração. Não é isso, Leila? É isso mesmo, Tetê. E você me fez lembrar uma passagem do livro de André Luiz, em que ele conta que foi visitar uma favela aqui no Rio de Janeiro, e quando chegou lá, a mãezinha, naquele dia, ela não tinha nada para servir para os filhos. É linda essa passagem, porque ela pegou, então, no quintal, assim, tinha capim, ela pegou capim, lavou bem para fazer um chazinho de capim para os filhos, e aí a vizinha, que também não tinha quase nada, tinha um pãozinho duro lá, falou, olha, eu vou dividir o pão com você. E aí André Luiz se aproximou com os mentores, e ela, antes de tomar o chá em família, ela baixou assim, um pouco os olhos e falou, vamos agradecer a Deus o alimento. Então, naquele momento de gratidão, que ela conectou com Deus, né? André Luiz conta que todos receberam, assim, naquele chazinho, naquele pão, todas as proteínas, as vitaminas, recebeu tudo ali que o mundo espiritual atendeu ao apelo daquela senhora. Então, às vezes, a pessoa fica dizendo assim, mas como é que pode? Filho de pobre não adoece, só filho de rico que adoece, que tem que viver no médico, filho de pobre come no meio da sujeira e tal, e não adoece. Mas ninguém sabe o que representa cada organização física e a história de cada um. Eu acho linda essa história, porque muitas vezes a gente vê a nossa mesa abastada. Às vezes eu falava com meus filhos, tem isso, não gosto disso, não gosto daquilo. Falei, não, tem que gostar de tudo, porque nós temos o alimento. Quanta gente não tem esse alimento e agradecem a Deus. Então, essa passagem de André Luiz, num dos livros dele, não me lembro qual, depois eu vou apurar, ele conta essa história de gratidão. Quando você agradece a Deus o que você recebeu, por mínimo que seja, você vai receber 100 por 1, como prometeu o Cristo. Um ato de amor te beneficia 100 por 1. Qual foi o ato de amor daquela senhorinha que deu um pedaço de pão? O ato de amor dessa senhora que agradeceu a Deus um chazinho. Então, é uma coisa assim, muito emocionante, né? A gente entender que o nosso corpo físico se alimenta
das proteínas, das vitaminas, de tudo isso que nós necessitamos. Mas a nossa alma se alimenta de amor. Se você não tem amor, você é um mendigo, é um pobre, você não tem nada. Porque aí o que você está comendo, você está se envenenando. Está pensando que está comendo um queijo caro, um vinho caro, cheio de proteína, cheio disso, cheio daquilo. O que importa são os fluidos energéticos, que tudo é energia. O que importa para a sua alma é a energia amorosa. Então, terminando o nosso estudo hoje, vamos aplicarmos-nos, como diz Emmanuel, nessa prática do amor. Agradecer tudo, sempre, por pior que nós estejamos, por mais dor que nós sintamos. A gratidão é o caminho da nossa evolução. Muita paz para todos, até o nosso próximo encontro. Fala aí, meninos, despeçam aí. Gratidão a Deus por esse programa de hoje, maravilhoso. Muito obrigada, queridos irmãos. Fiquem com Deus e que a semana seja maravilhosa. Você acabou de ouvir, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, mais um programa oficial da RBE.